falaremos sobre a constitucionalização do direito internacional. Esse fato ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, no processo denominado pela doutrina de neoconstitucionalismo. E o neoconstitucionalismo, ele tornou a Constituição um parâmetro para a interpretação do direito. E aí as grandes discussões eram para saber se em que limite estava a constitucionalização do direito internacional. Já que o direito internacional ele é basicamente estabelecido por tratados internacionais. E no Brasil a grande discussão era essa. Os tratados internacionais passam a viger como normas constitucionais ou como normas infraconstitucionais. E isso depois que a Constituição foi elaborada, Constituição de 88. Pois bem, o processo de transformação do direito internacional em matéria constitucional se deu por quê? Se deu porque, com base na Carta das Nações, ela estabeleceu princípios e propósitos. Então, as nações que estavam passando por um processo de constitucionalização, no meu caso o Brasil, elaboraram novas constituições. E o Brasil estava passando por um processo também de elaboração da Constituição. E essa Constituição foi inspirada, é claro, nos princípios da época. E no princípio da época está o quê? O processo de globalização, o processo de internacionalização do direito. E a nossa Constituição, ao falar sobre o Estado, estabeleceu alguns princípios fundamentais, que está no artigo 4º da Constituição, que é a autodeterminação dos povos, a não intervenção, o combate ao terrorismo, a defesa dos direitos humanos, a formação de uma comunidade internacional latina de nações, a solução pacífica das controvérsias. Então, todas essas matérias elas passaram a constar na Constituição, assim como as matérias de direito internacional, especialmente as matérias relacionadas a quem? Aos direitos humanos internacional, que começou a se tornar universal a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no caso do Brasil, nós nos tornamos signatários de quem? Da Carta das Nações, também dessa declaração, e do Pacto São José da Costa Rica. Olha, nós já éramos signatários dessas questões internacionais, desses tratados internacionais, especialmente de quem? Do Pacto São José da Costa Rica. A discussão, o Brasil não tinha ainda ratificado o Tratado Internacional do Pacto de Costa Rica, mas nós participamos ativamente na votação, na discussão, nós fomos membros desse Tratado Internacional. Tanto é que após a Constituição, nós ratificamos esse Tratado Internacional. Na discussão do artigo 5º, consta quem? Consta os princípios básicos do Pacto São José da Costa Rica. E no parágrafo 2º do artigo 5º, estabelece o quê? Fala sobre a questão da equivalência dos tratados internacionais em relação a quem? Em relação às normas constitucionais. E a grande discussão no Brasil que nós tínhamos era essa. Qual é a dimensão constitucional de um tratado internacional? Alguns diziam que alguns tratados, e essa era a visão que tinha o Supremo, os tratados internacionais tinham força normativa e norma infraconstitucional e não norma constitucional. O certo é o seguinte: com a emenda constitucional 45, houve uma reforma na Constituição e essa questão foi quase que solucionada. Por que foi quase solucionada? Porque o artigo 5º estabelece agora o quê? Que os tratados internacionais podem ser norma constitucional desde que aprovado no mesmo percentual que é aprovado na emenda constitucional. Isso em matéria de direitos humanos. Com isso, o Brasil universaliza os direitos humanos no seu território, do ponto de vista o quê? Do ponto de vista internacional. Então o artigo 5º ele ganha uma dimensão muito grande. Além disso, o Brasil também constitucionaliza quem? A questão da nossa adesão ao Tribunal Internacional Penal, ao dizer que o Brasil adere às condições jurídicas do Tribunal Internacional Penal. Então, houve o que? Houve, portanto, uma constitucionalização do direito internacional público, especialmente, mas também do direito internacional privado, à medida em que, no artigo 5º, que trata sobre os direitos civis, em alguns casos, o caput do artigo 5º iguala civilmente quem? Brasileiros e estrangeiros. E também no artigo 5º, falando de matéria de direito internacional privado,
fala sobre a questão do direito de herança, né? E ao estabelecer o quê? Que o Brasil pode adotar lei estrangeira em caso de herança, desde que seja mais benéfica para quem? Para o decújo. O certo é o seguinte: em matéria de direito internacional, o Brasil evoluiu ao patamar de constitucionalização de algumas normas. E a Constituição, em vários momentos, trata sobre quem? Sobre direito internacional. Não é? Tanto é que lá no artigo 173, que tratava sobre quem? Sobre pessoas jurídicas de direito internacional, tratava sobre essa matéria. Não é? Mas de uma forma diferente. O que era? A Constituição conceituava empresa nacional, diferenciando de empresa internacional. Certo? Na primeira reforma que nós fizemos, nós retiramos essa passagem do artigo 171. Só para conferir aqui, artigo 171, inclusive foi revogado, né, pela primeira reforma que nós fizemos. Se vocês consultarem a Constituição de vocês vão ver que o artigo 171 foi revogado, porque esse artigo tratava sobre quem? Sobre o conceito de empresa nacional. Olha, houve uma crítica muito grande sobre isso, porque era como se a Constituição do Brasil estivesse supervalorizando as empresas nacionais em detrimento das empresas quem? Internacionais. Aí na nossa primeira reforma, nós, na emenda constitucional número 6, nós revogamos em 95 esse artigo, não nem consta mais o artigo 171 na Constituição. De certa forma, houve, claro, uma pressão das empresas internacionais que queriam se estabelecer aqui e aplicar quem? Capital dentro do Brasil. Pois bem, continuando, nós podemos observar também que a constitucionalização do direito internacional se dá, no caso brasileiro, com nós colocarmos especificamente quem? As matérias relacionadas a quem? A nacionalidade. Né? Então, ou seja, basicamente, todos os termos da nacionalidade, no artigo 12, né, que é matéria de direito internacional, está constante aonde? Está constante na Constituição. Entendeu? E essa questão da constitucionalização do direito internacional é importante porque também, pessoal, porque é o direito internacional que garante a sobrevivência do Estado. Certo? Quem cria o Estado? Quem cria o Estado é a Constituição. Ao criarmos uma Constituição, nós dizemos para a comunidade internacional que temos capacidade de sermos soberanos. Olha, como é que uma sociedade é soberana que não tem a capacidade de organizar uma Constituição? Porque o reconhecimento internacional de um Estado se dá baseado na sua capacidade interna de organização. Certo? E ao fazer isso, o direito internacional reconhece esse Estado como soberano. Por isso que o Brasil, ao elaborar a sua Constituição, no artigo 1º, é bem claro: a República Federativa do Brasil, né? Aí o inciso 1, a soberania. Exatamente por quê? Porque a soberania é um dos fundamentos básicos do direito internacional. Quem assegura a soberania é o direito internacional. Então, se valendo disso, o Brasil, ao elaborar essa Constituição, diz, olha, com os seguintes fundamentos: na soberania, ou seja, na autonomia, na autodeterminação, na não intervenção. Então, o direito de elaborar uma Constituição, de constituir uma Constituição, certo? De Estado soberano, é uma atribuição do direito internacional. É o direito internacional que dá àquele Estado a competência de elaborar uma Constituição e assim se intitular soberano a nível internacional. Vocês podem ver que nós somos uma federação, um Estado complexo, como é a sociedade internacional hoje, ao querer se tornar uma federação. Eu até coloquei nas avaliações de vocês, eu coloquei na última avaliação de vocês, certo? Uma pergunta em que vocês deveriam ter marcado assim: olha, o Estado tem uma tendência mundial a ser o quê? Uma federação ou uma confederação. Não que os Estados deixem de ser soberanos, mas é uma tendência internacional por causa da globalização. Não é que os Estados percam autonomia, certo? Mas sim que os Estados ganhem mais autonomia, certo? Porque vão fazer parte de uma comunidade internacional.
A isso nós denominamos de soberania positiva. O que é soberania positiva? É a capacidade que tem um Estado de fazer parte de uma comunidade. Portanto, como eu tenho capacidade de fazer parte de uma comunidade, certo? Eu me abro para a comunidade internacional, para comercializar, para vender, certo? Para circular capitais, circular bens. Eu não tenho medo de convivência com o mundo internacional. Eu não tenho medo do direito internacional. Então isso é positivo, isso é benéfico, isso é salutar. Então eu abro o meu mercado para quem? Para os estrangeiros, para o turismo, para o capital internacional, para o investimento internacional. Isso é o mundo de quem? É o mundo contemporâneo da globalização. E é também o mundo da constitucionalização do direito internacional. Resultado de quem? Resultado do aparato criado pelo direito internacional, que garante ao Estado constitucionalizar o seu próprio direito, certo? Não sei se isso faz com que nós percebamos o quê? Que nós vamos ter apenas o quê? Apenas um direito, né? Nós não vamos ter aquela teoria do direito internacional plural, mas apenas um direito, porque o direito internacional ele passa a se incorporar à ordem jurídica nacional. E ao incorporar-se à ordem jurídica nacional, termina se subordinando quem? A Constituição. Inclusive os tratados internacionais precisam ser a quem? Aprovados pelas casas legislativas brasileiras, no caso do Congresso Nacional, e depois por decreto legislativo, depois por um decreto presidencial, é publicado e ele passa a entrar o quê? Passa a entrar em vigência no território nacional, certo? Então a Constituição ela se torna também parâmetro para o direito internacional. Não há supremacia dos tratados internacionais sobre a Constituição, certo? Exatamente por causa disso, porque a Constituição ela já ampara o direito internacional por uma mão de via dupla, porque é o direito internacional que garante a soberania do Estado para elaborar a Constituição. Aí nesse caso, certo? Há o quê? Há o estabelecimento do direito constitucional internacional. Então é onde eles se encontram, uma constitucionalização do direito internacional, certo? Só repetindo, falando de quem? Da constitucionalização do direito internacional, mostramos os aspectos em que a Constituição trata basicamente de direito internacional, que é o artigo 4º, o artigo 1º, que fala da soberania, que é uma atribuição de quem? Do direito internacional, o artigo 5º, que é basicamente quem? Relacionado aos direitos humanos internacionais, que vem da onde? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto São José da Costa Rica, certo? E tem os parágrafos do artigo 5º que tratam sobre quem? Sobre matéria de direito internacional, dizendo que os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ser equivalentes à emenda constitucional, desde que seja aprovado pelo mesmo quórum de emenda constitucional. Temos quem? O artigo 12, que fala sobre nacionalidade, que coloca quem? Os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, e que é também matéria de direito internacional, porque só pode conferir nacionalidade os Estados soberanos. A nacionalidade é uma atribuição do Estado soberano. E quem é que garante a existência do Estado soberano? É o direito internacional. Então, a nacionalidade é uma qualidade do direito internacional. Por exemplo, Piauí e Maranhão não tem competência para a atribuição de nacionalidade, porque não são Estados soberanos. O que acontece com Piauí, Maranhão e Ceará é que o direito internacional os reconhece como Estados-membros de uma federação, que está na Constituição. Então entra nas competências, na divisão de competência constitucional. Então, ao criarmos uma Assembleia Nacional Constituinte, nós estamos nos valendo de quem? Da nossa autodeterminação dos povos, que é um princípio de matéria internacional e de direito internacional. Certo? Nos vemos nas aulas seguintes.